puder sentir a mão de Cristo, não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da solidão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Eterno, por essa manhã, Deus, que permite estarmos aqui reunidos, Deus. Abençoai a vida de cada um dos irmãos, ó Deus, dos eleitos sobre a face dessa terra, Deus. O momento que vivemos, ó Deus, um momento de decisão, ó Deus, um momento que as coisas se definem e tudo volta, Deus, a tua promessa, ó Pai Eterno. Nós aguardamos, ó Deus, com ansiedade em nosso coração por esse momento que está se aproximando. Guardar todos os nossos, Pai, todos aqueles que estão ao nosso redor, e os fortaleça no teu precioso e grandioso nome. Abençoai, ó Deus, em nome de Cristo, todos, nessa face dessa terra, ó Pai, a qual foi colocada aqui, ó Deus, por herança. Nós rogamos por tudo que tem fôlego de vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Cento e 125, Coroai.
Meu fardo ele levou. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como foi, eu direi: meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. Todo esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele Ao ver Satã tentar-me, eu lhe direi assim: meu fardo ele levou. Minha alma perdoaste, porém foi doer. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. Todo esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele Na Cristo eu vivo agora e bem feliz estou. Meu fardo ele levou. Divina melodia, minha alma entoará. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. Todo esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele Levou. 288. Pode o mundo ver Cristo em ti? Estão vendo Cristo em tantas coisas, né? Tantos lugares, mas nos eleitos da era, esses estão deixando de enxergar Cristo, né?
na cidade que não há igual, onde os muros são negros jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso vencer a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beleza, e das águas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Esplendores que levem a morte, ser constantes, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel Seguro é pensar nas grandezas, nos prazeres que acolhem aqui, ou será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Graças do 286.
130. Confissão de pecado e a esperança do perdão. Amém? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Lucas. Plenário 4:2000. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Ele será, jamais verá tua vida em pranto se tornar. Ele será,
graças, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos concedido este privilégio de reunir-nos aqui nesta manhã, Senhor Deus, para juntos louvar o Teu santo nome. Pedimos a Ti, Deus Todo-Poderoso, que seja conosco nesta manhã, dando graça a cada um dos nossos irmãos que não puderam vir até a Tua casa nesta manhã, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que seja com eles, Senhor, abençoando-os e guardando-os de todo o mal, Senhor Deus. E que a mesma unção que certamente o Senhor nos dará aqui, Pai Celestial, seja com cada um deles. E seja extensível a cada um dos nossos preciosos irmãos de todas as nações. Pois rogamos isso, ó Pai Celestial, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Existe as águas que não se acaba aqui. Sim, há um rio que flui sem parar. E não deixar cegar. Se existem as águas que não se acabam aqui, sim, há um rio que corre sem parar. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 4, do verso 10 ao 16. Aí eu pediria para o irmão Ronaldo, depois visse aqui, lesse Apocalipse 8, do 1 e 2. E o Lucas lesse Apocalipse 10, do 4 ao 7. Agora nós vamos ler Efésios capítulo 4. No livro de Efésios capítulo 4, do verso 10 ao 16. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Todos, do do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Vamos, Ronaldo. Apocalipse 8, do 1 e 2.
E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Graças a Deus. Apocalipse 10, do verso 4 ao 7, Lucas. E, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Aleluia. Que Deus nos ajude. Podeis aceitar. É uma coisa muito boa que nós podemos ver as Escrituras se cumprindo. Eu estava conversando com alguns irmãos durante essa semana e estava observando o conhecimento que muitos têm obtido das Escrituras e daquilo que eles entendem ser Deus, daquilo que eles entendem ser cristão, daquilo que eles entendem seguir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as Escrituras apontam para uma só coisa. Tanto Apocalipse 10, Apocalipse 8, todas essas Escrituras que nós lemos apontam para uma só coisa: a preparação da vinda do reino de Deus. Só que Satanás, ele é tão astuto, ele converte as Escrituras, inverte os sentidos, para que o Evangelho tome outra direção, para que o mundo seja enganado e não veja aquilo que Deus está fazendo em prol dos eleitos. A Escritura que lemos inicial, Efésios capítulo 4, dizendo assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Vem a causa principal do qual ele deu estes ministérios, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento, aqui está a causa principal, para que ele deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores. Só que Satanás, ele é tão estúpido, e as pessoas mais ainda nesse sentido, que ele inverte as causas. Ele pega para o povo, ele mostra para o povo que o evangelho é esse fulano, é aquele ciclano, está na igreja daquele ciclano. Ele inverte as coisas. Esses ministérios foi dado para o aperfeiçoamento dos santos, daqueles que herdam a salvação. Quando fala herdar a salvação, é herdar o reino de Deus, porque esta era a promessa. Era a promessa que Deus havia feito ao pai Abraão. Gálatas capítulo 3 e versículo 7. Eu gosto de citar as Escrituras para que não tenha nenhuma dúvida. Versículo 7: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Vamos pelo princípio. A salvação da cruz, o Novo Testamento. Esse Novo Testamento só tem um endereço, não é para os judeus. Esse Novo Testamento é para os gentios, porque Deus havia de salvar pela fé os gentios. O Novo Testamento é uma salvação de graça, mas essa salvação de graça não é para que se levante um homem santo aqui e outro homem santo ali, visto que nós vimos os ministérios que o próprio Senhor, aquele que resgatou todos os nossos bens na cruz, deu à sua igreja, aos seus eleitos, durante as eras da igreja.
esses ministérios, uns para apóstolos, outros para pastores. Não é para que nós olhamos para estes homens como ele fosse o evangelho. Não é para que nós olhamos para os mensageiros como se ele fosse o evangelho. Como se Jesus tivesse morrido na cruz para apresentar ao mundo os 7 mensageiros. Não foi isso. É como tem as escolas particulares, tem bons professores ali, você vai procurar a melhor escola para o seu filho. Agora, a sua procura da melhor escola não é para beneficiar o melhor professor, não é para trazer a glória no final de toda a formação do seu filho, dar a glória para o professor. Quem recebe a glória é o aluno, que recebe o diploma. O professor, depois do passar dos tempos, nem será lembrado naquela família. Assim é os mensageiros que vieram. Observa que os mensageiros estavam em torno do trono, em volta do trono, conforme lemos em Apocalipse capítulo 8, 1 e 2. Veja, aqui cai, se nós fôssemos escriturísticos, se a era de Laodiceia fosse escriturística, todas essas doutrinas cairiam por terra. Doutrina que levantou do trono, o novo nome de Deus é brando, tudo essas imundícies cairia por terra. Por quê? Por que eu chamo de imundície? Porque é coisa que tem se levantado para tomar o lugar daquilo que disse Deus ao pai Abraão. Não importa quão santo pareça, não importa quanta santidade é transmitida nesses grupos, mas se não está de acordo conforme a promessa, aparte-se disto. É Satanás. A parte se diz que é Satanás. Porque o Senhor Jesus, antes de ler essas escrituras, vou entrar nesses detalhes. O Senhor Jesus, em São Mateus, capítulo 24, versículo 10, ele diz assim: observa que Jesus não teve nem... Eu vou ler essa escritura, mas eu quero lembrar aqui que Jesus não teve nenhuma assim, um pouquinho de remorso, de olhar para Pedro e de sai para trás de mim, Satanás. Pedro estava falando uma boa coisa para Jesus, querendo que ele não fosse para a cruz, querendo que ele não morresse. Olha para o Senhor, se nós, tanto lá no Monte da Transfiguração, se nós observar, Pedro falou assim: nós façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para ele e outros para Moisés. Pedro estava cuidadoso com Jesus, não é isso? Pedro tinha aquele cuidado, era um cuidado diabólico. Às vezes muito cuidado que a gente vê nesses grupos parece ser uma coisa santa, mas é um cuidado diabólico. E como você conhece esse cuidado diabólico? É pelas escrituras. Não importa quanta santidade apareça nisso, é o diabo. Porque muita gente pensa que esse diabólico é só alguém brigando, matando, esfaqueando aí fora. É tudo aquilo que te tira você daquilo que Deus disse. É tudo aquilo que te tira daquilo que Deus disse que havia de acontecer sobre a terra. Tudo isso é diabólico, ainda que seja santo, e ainda que aquilo alimente os pobres, ainda que aquilo distribua a cesta básica, ainda que aquilo construa a casa para o irmão necessitado, ainda que aquilo faça todas as coisas. Mas se está saindo da fora daquilo que disse Deus, aparte-se disso. A Escritura diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder sua alma. Então observa, então é bom nós observar, porque a luta nossa aqui não é para nós construir boas igrejas aqui na terra, não é para nós termos o maior grupo, o melhor grupo daqui ou dali, ou nós termos a melhor coisa nessa dimensão. A nossa missão aqui é anunciar o evangelho do reino de Deus a toda criatura. Essa é a nossa missão. Observa o que Jesus disse. São Mateus 24, versículo 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Veja, e surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, observa, e este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. É este evangelho, era o que disse Jesus. Se observar o que disse Jesus, está baseado naquilo que prometeu Deus ao pai Abraão, que havia de acontecer. Não tem nada. Hoje Satanás pegou aquelas coisas tão sagradas, esse evangelho do reino, e desviou para a pessoa do mensageiro William Branham. Observa, aqui tem doutrinas, se você observar nisso. Eu conversava com o irmão, eles falavam sobre o novo nome de Deus é Branham, coisa assim. Eu falei assim, irmão, para que tivesse um fundo de verdade, William Branham teria que ser mensageiro da sexta era. Se a pessoa é escriturística, ele logo ia ver que essa promessa de novo nome não é para a era de Laodiceia, é para a sexta era. Aí ele diz, não todas as coisas vai cumprir na sexta era, quer dizer, desmentindo as escrituras. Falando que as escrituras estão contando uma inverdade. A promessa de novo nome é para a era sacerdotal, que é a sexta era de João Wesley. Apocalipse capítulo 3 e versículo 12. Deixa eu observar essa escritura. Eu gosto de citar essa escritura porque muitos começam a falar coisas, enganam as pessoas. Eles acham que aquilo para eles é evangelho, e não tem nada a ver. Aquilo não tem nada a ver com o evangelho. Os mensageiros, eles vieram para auxiliar aqueles que haviam de herdar a vida eterna. Eles são anjos. A escritura está bem clara, eles são anjos. Veja, Apocalipse 3, verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Falando-se da era sacerdotal, a era de João Wesley, porque a era de João Wesley é a era sacerdotal. Isaías 66, versículo 20. Veja, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o meu novo nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também meu novo nome. Observa que esta promessa está sendo feita, não é para a era de Laodiceia, é para a era de Filadélfia. Observa, essa promessa é para a era sacerdotal, a era da onde sairá os sacerdotes para o reino de Deus. Porque essa é uma promessa que Deus fez, que havia de tomar de todas as nações sacerdotes e levá-los a Jerusalém. Por isso está aqui Apocalipse 3, versículo 12. Veja, repetido: e a quem vencer, farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. Essa é a era sacerdotal, a era de João Wesley, do qual Zirã é o pai desta era. Zirã era o sacerdócio dos filhos do Oriente. Observa: escreverei sobre ele o meu novo nome, o nome do meu Deus, dos sacerdotes, bem entendido, dos vencedores sacerdotal. Veja, e o meu novo nome, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também meu novo nome. Aí eles pegam aqui, o novo nome de Deus é Branham, não tem nada a ver. Isso era para se cumprir o que está em Isaías capítulo 66 e versículo 20. Deixa eu voltar um pouquinho em Isaías para confirmar o que eu estou dizendo. Que essa era uma promessa que Deus havia de tomar das nações sacerdote e levá-los a Jerusalém. Por quê? Agora muita gente, mas por que Deus havia de fazer tomar sacerdotes e levar para Jerusalém? Se você observar o que está acontecendo no Vaticano, o Vaticano pegou essa cópia. Observa que o sacerdote sai de todas as nações e acumula lá no Vaticano. Vê o Vaticano, o arcebispo de tal, de São Paulo, do Rio e alguma coisa, da Inglaterra, e vai tudo acumulando lá no Vaticano. Por quê? Ele pegou aquela cópia daquilo que disse Deus que faria no reino de Deus, e levá-los a Jerusalém.
E ele pegou e levou ao Vaticano. Observa, essa era uma promessa que Deus havia feito, que havia de suceder no reino de Deus, para a era sacerdotal. Isaías 66, versículo 20. E veja: e trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor. Veja só, por presente ao Senhor. Isso é o que está lá em Apocalipse 3, versículo 12. Veja: e sobre cavalo, e sobre carro, sobre liteira, e sobre mula, e sobre dromedário. Veja: ao meu monte, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor, e também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Observa que o Vaticano copiou isso, o que vai acontecer em Jerusalém. Os únicos dos gentios, as duas únicas eras dos gentios que estarão em Jerusalém, que habitarão alguns em Jerusalém, é a primeira era, porque a era de a era de Ismael, que são hoje os palestinos, antes samaritanos. Por quê? O galardão deles é dentro de Jerusalém, dentro do paraíso de Deus. E a sexta era, porque é a era sacerdotal, a era de John Wesley. Esta era é a era sacerdotal, do qual o Senhor tomará alguns para sacerdotes e levá-los a Jerusalém. Agora, as demais eras, a promessa deles é nas nações, aonde estão. Observa que a era nossa é a era do galardão real, e assentarei sobre o trono. Aí muita gente, mas Jesus disse que ele assentará sobre o meu trono, então é em Jerusalém. Não é que é em Jerusalém, porque todas as nações foram conquistadas pelo Senhor Jesus. E o reino de Deus, o Senhor Jesus, Ele é o primogênito deste reino. Por isso a Escritura diz: Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Observa que esta é a promessa para os gentios. Prosseguindo, então observa que outro sentido que as doutrinas têm tomado, que nós temos visto nesta era de Laodiceia, a Escritura sendo invertida. E às vezes eu começo a pensar assim: hoje os pregadores criticam a Eva por ter sido enganada por Satanás lá atrás, uma mulher. Só que Satanás nesta era final enganou todos os pregadores juntos, do mundo inteiro. Todos os pregadores do mundo inteiro foi enganado com Apocalipse 10:7. Por que Apocalipse 10:7 foi enganado com essa Escritura? Porque a Escritura não dizia o que está sendo pregado. Não é nada do que está sendo pregado. A Escritura diz assim, veja: e sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi outra voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Veja: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão aos céus. Aí os pessoal vem até a mim, os irmãos da mensagem: você não crê no 7º anjo, você não crê. Não é questão de não crer no 7º anjo. Eu não creio da maneira que eles estão colocando sobre o 7º anjo. Eu creio que o William Branham é o 7º anjo. Nós cremos que o William Branham é o 7º anjo. Sim, mas não cremos o que está sendo imputado, a ele, Isso não diz as Escrituras. Satanás inverteu o sentido, porque é tão simples de compreender isso. Só que Satanás parece que cegou os entendimentos desse povo, dos seguidores da mensagem. Observa: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão aos céus e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas agora observe que não haveria mais demora. Agora veja a Escritura: mas
nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. É tão simples de compreender essas coisas. O que foi anunciado aos profetas seus servos? Foi que o William Branham, que o mensageiro revelaria todas as coisas? Foi que o mensageiro seria isso ou aquilo outro? Foi que o mensageiro teria um novo nome de Deus? Não foi, porque a salvação da cruz não foi para apresentar o mundo mensageiro. Aquele sacrifício, aquele dia no Calvário, não foi para apresentar ao mundo o sétimo mensageiro. Aquele dia no Calvário foi para resgatar a constelação caída, que era dos gentios, para que as nações dos gentios fizessem parte do reino de Deus. Por isso, quando Daniel, o anjo Gabriel, disse a Daniel: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Quando chegou a última semana, o Messias, o rei de Israel, entrou em cena. E o rei de Israel havia de resgatar a constelação caída, que era dos gentios, porque estava escrito. Porque Deus tinha feito a promessa a Abraão, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Apocalipse 22, 18. E observa, Gênesis 22, 18 e Apocalipse, e Gênesis 21, 12. Gênesis 21, versículo 12. Observa que as escrituras está perfeita. Veja, porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, falando-se de Ismael, e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente. Agora vem Satanás novamente e inverte as escrituras. Ele mostra para o povo da mensagem: está vendo, é só a semente de Isaque que será herdeira dessas coisas. Não é isso que a escritura está dizendo. Não é isso que Deus está dizendo a Abraão. Abraão estava triste porque ia ter que pôr para fora Ismael, porque Sara estava exigindo aquilo. Como ele teve que pôr para fora, nunca pôde trazer os filhos, os gentios, os que eram os filhos do Oriente, e eles estavam fora da promessa. Então ele teria que pôr para fora Ismael da sua casa. Então o que Abraão estava triste? Abraão estava triste com essas coisas. E Deus diz: não se entristeça, ouve o que Sara te diz, porque em Isaque será chamado a sua descendência. Aonde se cumpriu isso? E em quem se cumpriu isso? É muito simples nós compreender as escrituras. É só nós saber em quem se cumpriu isso. Em quem se cumpriu essas coisas? Hebreus capítulo 2. Eu quero discorrer Hebreus capítulo 2, o cumprimento de Apocalipse. Desculpa, eu estou sempre trocando Gênesis por Apocalipse. Cumprimento de Gênesis 21, 12. Hebreus 2 e versículo 9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aqui está o cumprimento de Gênesis 21, 12, que Deus disse a Abraão: em Isaque será chamado a sua descendência. Prosseguindo: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante que tudo existe, trazesse muitos filhos à glória. Era Paulo explicando aos hebreus a vinda do gentio para o evangelho. Agora, muita gente sem esse conhecimento pega essas escrituras e começa a citar um para o outro. Mas aqui era Paulo falando para os hebreus que ainda não tinha compreendido a vida do gentio.
para aquele evangelho de Jesus Cristo, Paulo estava esclarecendo aqui o cumprimento de Gênesis, do que havia dito Deus ao pai Abraão. Paulo estava esclarecendo à igreja de Jerusalém, aos hebreus, o que Deus havia prometido ao pai Abraão sobre os filhos do Oriente, que eram os gentios. Mas para que falar para um povo cego desse? Um povo surdo como era de Laodiceia? Se eles não querem saber e têm raiva de quem sabe, se eles dizem que já sabem todas as coisas, depois nós veremos o diagnóstico que Deus deu para eles. Observa, prosseguindo: trazer-se muitos filhos consagrados pela aflição, o príncipe da salvação dele. Por que o príncipe da salvação deles? Porque aquela era a promessa que Deus havia feito. Em Isaac seria chamado a sua descendência. Agora não foi chamado aqui anjo, não foi chamado arcanjo, não foi chamado ninguém. Foi a descendência de Abraão, dos gentios. Prosseguindo, dizendo, voltando, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não lhes envergonha de lhes chamar irmãos. Observa que os gentios não são servos, os gentios são irmãos do Senhor. Por cuja causa não lhes envergonha de lhes chamar irmão, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Irmãos, por que irmãos? Porque os gentios eram filhos de Abraão também, eram filhos de Abrão, não era Abraão. Quem nos faz filho de Abraão é Jesus, é o sacrifício da cruz, tornando-nos filhos do pai Abraão. Por que Abraão? Abraão quer dizer o herdeiro do mundo, porque antes ele era Abrão, e o nome dele foi mudado para Abraão, o que significa o pai das nações. Gênesis 17 e versículo 3 ao 6. O pai das nações, que quer dizer Abraão. Veja, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém neles, que coisa gostosa, porém neles a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui aos filhos que Deus me deu, os gentios. Veja, aqui é o cumprimento de Gênesis 21:12. Em Isaac será chamado a sua descendência. Veja, em Isaac será chamado a sua descendência. E outra vez, porém neles a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Ei, veja, por isso os gentios serão coroados como reis das nações, juntamente com o Senhor Jesus, naquele dia nas bodas do Cordeiro. É o que Deus havia prometido a pai Abraão, que ele seria pai de multidões de nações, e reis sairiam de ti. Não é noiva, não. A promessa é reis sairiam de ti. Veja, e visto que os filhos, versículo 14, participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam, por toda a sua vida sujeito à servidão. Agora veja, aqui não entra mensageiro, aqui não entra nada daquilo que eles estão falando hoje, que agora diz que até o sétimo mensageiro será o governador do milênio. Que mentira escalabrosa que eles contam para o povo, que dá até náusea de ouvir essas coisas, dá até ânsia de vômito, doutrina diabólica, fora da promessa, fora daquilo que disse Deus. Veja o que diz a Escritura. Veja, porque na verdade ele não tomou os anjos,
Não tomou o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, até o sétimo, ele não tomou nenhum deles. Porque na verdade ele não tomou os anjos, ele tomou a descendência de Abraão. Para cumprir essas escrituras. São João capítulo 4, observe, o próprio Jesus falando para a mulher samaritana o que havia de acontecer na promessa que estava em Abraão, que Deus havia feito em Gênesis 21, 12, para que entendamos essa escritura, que as pessoas que o diabo torceu, entrega para as pessoas fazerem hoje doutrinas. São João capítulo 4, versículo 19. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Por que Jesus disse isso? Porque a salvação vem do William Branham, porque a salvação vem do sétimo anjo, porque a salvação vem do sexto anjo, porque a salvação vem desse ou daquele, porque a salvação vem dos judeus. Porque essa era a promessa do resgate da constelação caída. O resgate estava dentro das tribos de Isaac, porque em Isaac será chamado a tua descendência. Veja, a tua semente. Não, a semente de Jesus era, a semente de Abraão era só Jesus. Que coisa mentirosa. A semente de Abraão era só Jesus. O melhor Branham disse isso, que agora não é mais pelo sangue, não, é pelo Espírito. Cada doutrina invertendo muito. E aqui parece ser real, porque é melhor o Espírito do que o sangue, não é isso? Mas o que diz a Escritura? Todas as coisas até no céu purificam com o Espírito, é isso? O que diz a Escritura? Alguém tem essa Escritura? Eu creio que é Hebreus 22, Hebreus 9, versículo 22. Todas as coisas purificam com o sangue, não é com o Espírito. É isso. Começa a ler do 16, já chega até o 22. Do 15 ao 22. Do 15 ao 22. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e risopo, e aspergiu também o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E o teu 24. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Apocalipse 5, versículo 4 a 10. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra.
E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Com teu espírito compraste para Deus homem de todo. É com teu espírito? Com teu sangue compraste até nos céus. Compraste para Deus. Foi com sangue, não foi com espírito. E a santificação também é no sangue. É feita a limpeza no sangue. E que coisa tremenda. E agora nesse tempo parece que as coisas criadas, inventadas, parece que tem mais santidade. O Espírito Santo, ele é um selo. Ele é um selo dado para que nós sigamos. Esse selo é colocado sobre os que creem. Porque a promessa é essa, eu creio que é São Marcos 16. Deixa eu voltar essa escritura. É bom a gente observar as escrituras, porque Jesus disse assim: examinar as escrituras. Aí eles vêm: mas você ainda está fazendo mecanicamente, você está fazendo as coisas carnais, você está examinando Eles fazem uma coisa que parece que se você vai te envergonhar. Você é carnal. Isso aí não é espiritual, você é carnal. Você está examinando as escrituras. Nós temos que ter a escritura por revelação. Nós temos que ter as coisas, está tudo revelado. Vai com as suas revelações, vocês vão parar dentro do inferno. 1000 anos passarão sobre vós, e vocês contarão história para o diabo ali durante 1000 anos, até que aprenda que a palavra de Deus não pode ser revogada. Isso. Até que eles aprendam que o que disse Deus não pode ser mudado. Ainda que seja o 7º anjo que inventou essa mudança, mas já estava escrito acerca disso. Ainda que viesse um anjo do céu, do qual Paulo referia aos 6 mensageiros que estavam pela frente, disse: e venha e prega outro evangelho além do que já vos tem pregado, seja anátema. Não creia. É isso que diz a Escritura. Não importa que seja tão santo que venha pregando o 7º anjo. Se ele pregar ao contrário do que disse Deus, para mim não tem validade nenhuma. Porque a minha Bíblia dá uma repreensão dura sobre o 7º mensageiro por causa dessas coisas. E o que está escrito nós temos que falar. Está escrito que o 7º anjo recebe uma repreensão? Está. Então temos que falar. Agora as pessoas ficam aí: o mensageiro daqui, você está blasfemando. Eu prefiro ter essa blasfema com a Bíblia na mão, que eles dizem que é blasfema, mas falar-lhes a verdade do que disse Jesus, que esse evangelho do reino teria que ser pregado desta forma, porque assim foi a promessa, assim foi o sacrifício, e assim se comemora nos céus. Todas as coisas estão na sua perfeita linha. Voltando-se à escritura de Apocalipse 10, observa a astúcia diabólica que está rodando as nações nesta hora. Não importa se aqui eu venha pregar para 1 ou 2 pessoas ou para ninguém, mas o que disse Deus terá que ser dito. O que disse Deus terá que ser falado. Está escrito assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. O segredo de Deus não é o mensageiro mostrando nada, mas é os eleitos, segundo a promessa feita ao pai Abraão, tomando posse daquilo que lhes foi prometido ao pai Abraão. A sua descendência serão os reis das nações. Em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa. Por que se cumpre nesse tempo?
Por que no tempo da voz do sétimo anjo? Porque o sétimo anjo é o último mensageiro. Estava escrito que a nossa transformação seria no tempo do sétimo anjo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Falando da era final. Veja, no momento, no abrir e fechar de olhos. Quando acontece isso, Paulo? Ante a última trombeta, no tempo final, no tempo do sétimo anjo, no tempo da voz do sétimo anjo. Veja, quando acontece isso, Paulo? No tempo final, seria nos dias da voz do sétimo anjo, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Veja, e os mortos ressuscitarão incorruptível, a ressurreição dos santos. Veja, isso é Apocalipse 10, verso 7. E nós seremos transformados. Esse é o segredo de Deus. Colossenses, capítulo 1, e versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto a seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Da glória. É simples entender essa coisa. Da glória desse mistério. Qual é o segredo da glória desse mistério? É o mistério de 1 Coríntios 51 que Paulo está falando. É o mistério de Apocalipse 10, 7. Esse é o mistério. Que mistério seria esse? Veja, da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esperança da glória para quem? Os eleitos. A esperança da glória para o homem que anseia justiça, para o homem que está aí morrendo, para o homem que está aí sofrendo com as cargas tributárias das nações. É para isso. Romanos capítulo 8 e versículo 18. Lê isso para nós. Começa a ler do 14. Lucas. Do 14 ao 23. Observa que as escrituras estão perfeitas. O grande mistério de Deus é o gentio voltando à condição de Deus. É o gentio voltando, tomando posse daquilo que foi conquistado, retomado de Satanás na cruz pelo Filho, pelo nosso Redentor. É o gentio no dia da transformação dos seus corpos, porque estava escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é para nos dar o selo do que aquilo foi realmente pago, o preço da cruz, e nós fomos selados, e no dia da redenção nós vamos tomar posse daquilo que Satanás havia nos roubado, e Jesus nos devolveu. É Romanos capítulo 8, verso 14 ao 23. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Observaram isso? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória para quem? Para os gentios, para que nós sejamos a noiva. A esperança da glória para o mundo. Que o reino de Deus seria estabelecido nas nações. Essa é a glória, a esperança que o mundo espera. Toda criatura geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A esperança da glória dos homens de boa vontade. É essa a esperança da glória. Não é a esperança da glória de eu pertencer à mensagem da última era, não. Não é a esperança da glória de eu pertencer a esse ou aquele grupo, mas a esperança da glória daqueles que anseiam por justiça. Veja, São Mateus capítulo 5 e versículo 1 ao 10. Eu quero ler essa escritura, eu já estou findando. A esperança da glória que o mundo, que o povo anseia é o reino de Deus. A esperança da glória que o homem natural anseia é a vida da justiça de Deus para a terra. Como disse o Senhor Jesus, e vendo a multidão, Jesus vendo a multidão, Apocalipse 5, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, veja, bem-aventurados os pobres de espírito, da esperança da glória, veja, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Essa é a esperança da glória, veja, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é a esperança da glória desse mistério, que é Cristo em vós. Observa, é o gentio retomando também as nações deles e sendo os futuros reis das suas nações. Não é ser buscando uma noiva aqui para levar para Jerusalém, não, para se assentar como moça lá em rainha, que seja lá como eles entendem, mas é os reis, é os eleitos, tomando a postura de filhos de Deus em suas nações e trazendo a justiça eterna para os homens que anseiam justiça, para que anseia, os homens que anseiam o reino de Deus sobre eles. Veja, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É isso a esperança da glória. Veja, eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quem são esses deuses para eles? Os eleitos. No dia da nossa transformação, nós seremos transformados à mesma semelhança de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 e versículo 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque eles serão chamados. Quando se é chamado filhos de Deus, fala-se dos gentios, os pacificadores. Fala dos gentios. Mas quando falava dos pacificadores, ele estava se referindo aos reis do Oriente, aqueles homens que subiram de lá do Oriente, para vir perguntar: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Até hoje, se nós perguntarmos para o povo da mensagem, isso não tem nenhum sentido para muita gente da mensagem. Por quê? Eles não sabem, eles estão como mulas. O burro não sabe quem são seus pais. Eles são os pais que nós vimos do nada. Mas os pais dos gentios são os filhos do Oriente, os filhos de Quetura. Por isso que os magos subiram do Oriente até Jerusalém, para perguntar: onde está aquele que é o rei dos judeus? Onde está aquele que disse o pai Abraão que havia de chamar a semente eleita
a semente do pai Abraão? Onde está aquele? Em outras palavras, era isso que os magos estavam perguntando para os judeus ali naquele tempo. Foi até Herodes: onde está aquele que era ser o rei dos judeus? Israel não sabia de nada. E hoje o povo da mensagem não sabe de nada do que está acontecendo sobre o reino de Deus. Eles não sabem de nada do que está sucedendo. Eles não sabem de nada que essa nação brasileira, falando-se do povo do Brasil, terá um rei, e todos os estados, reis e os municípios serão governados pelos eleitos de Deus dessa nação. Eles não sabem dessas coisas. Eles não sabem. Eles pensam que Deus está sendo ajuntado uma noiva para levar para Jerusalém, para ficar lá pousando-se de sei lá o que eles pensam. Sabe por que eles falam isso? Porque essa era é a era sodomita. Satanás trouxe isso para zombar da cara deles, eles não vê. Satanás trouxe isso para zombar sobre. Mas como, irmão? Porque foi o William Branham que disse isto. Pedro também disse aquelas coisas tão bonitas para Jesus. Jesus chamou ele de diabo. Uma coisa tão tremenda que Pedro teve a maior revelação. 2 minutos depois, Jesus estava chamando ele de diabo. Observa Apocalipse 3 e versículo 14. A repressão dura. Eu estou findando. Agora eles veem assim: não, mas isso aí não foi para o mensageiro. Está escrito, e eles na tempo não foi para o mensageiro, não. Isso aí não é. Não, isso aí é para quem desviou da mensagem. Então o mensageiro desviou, porque a Bíblia está chamando que é ele. Ao anjo, não aos desviados da mensagem, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és fria nem quente. Por quê? Porque não pregou o evangelho. Porque mudou a forma dos eleitos. Em vez deles serem rei, colocou eles como noiva. Em vez deles ser o rei das nações, conforme Deus havia prometido ao pai Abraão, colocou eles como marica. E eu sei as tuas obras, que nem és fria nem quente. Oxalá fosse fria ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestido branco para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Esse é o diagnóstico para esta era de Laodiceia, para os sábios, para os revelados desta era, que diz ter revelado, ser revelado, e são cegos. Diz ter a revelação e são cegos. Cego guiando cego, ambos caem na mesma cova. Que Deus nos ajude nesta era, nesse tempo tão angustioso que nós estamos se aproximando. Esta é a hora final, é a hora da nossa transformação, é a hora de receber o galardão, é a hora da ressurreição. Por quê? Porque os mensageiros que foram enviados para esse tempo, eles não vieram para mudar nada. Eles vieram para confirmar, para nos auxiliar na revelação. E ai deles se não fizeram da maneira que está escrito. E ai deles. Por quê? Porque eles são anjos e não herdeiros do reino. Hebreus, já estou findando, capítulo 1, versículo 13. E qual dos anjos disse jamais: assenta sobre a minha destra, até que ponha teus inimigos sobre os cabelos dos teus pés? Nunca ele disse a anjo algum. Por que ia dizer ao sétimo? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviado para servir em favor daquele que
hão de herdar a salvação? Eles são espíritos ministradores, não herdeiros do reino. Apocalipse 3, versículo 20 em diante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Morra não. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a bem-aventurança, a maior bem-aventurança que a gente espera, né? Porque quando isso for estabelecido sobre a face da terra, a gente terá a paz mundial, o reino de Deus estabelecido sobre a face da terra. O irmão fez uma comparação aqui, agora no final o irmão falou que os anjos são espíritos ministradores. No começo a comparação que o irmão fez foi um professor ensinando um aluno, né? O professor ele ministra algo para que aquele aluno aprenda e cresça em sabedoria. Exato. O professor continua lecionando e o aluno ele cresce. A ideia dele é superar o professor, né? Então, tá aí os 7 anjos ministrando então aquilo que eles aprenderam diretamente de Deus, porque a Bíblia diz que eles estavam lá do lado, em volta do trono. Eles aprenderam e vieram trazer isso para que aqueles que tinham perdido a consciência voltassem ao caminho original. O último foi repreendido porque não passou a lição direito, né? Então tem que ensinar que 1 mais 1 é 2, não 3. Deixa eu ler aqui. Quando ele Provérbios capítulo 8 fala da sabedoria e existência, a sabedoria existe desde a eternidade. Quando ele preparava os céus, aí estava eu quando compassavas ao redor a face do abismo, quando firmavam as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era a cada dia suas delícias folgando perante ele em todo o tempo. É um período aqui da construção do mundo, como a gente vê. Deus formando o mundo e todos ali aprendendo em volta dele como caminho, né? Então, eu dou graças a Deus porque aquilo que saiu do trono de Deus que deveria ser pregado de forma correta, o irmão também fez a intenção que aquele anjo que se desviasse disso seria tido como anátema, não podia ensinar nada diferente. Então, dou graças a Deus porque a gente tem recebido a mensagem com a correção que deve, com o cuidado que deve, para a gente trilhar o caminho correto. Então, independente de quem tenha dito isso ou aquilo, as escrituras estão aí. O anjo ele foi repreendido para poder corrigir o seu caminho e esse caminho está para todos que creem, né? A verdade é que nem todo homem sobre a face da terra vai se atentar a isso. Creia nisso, não que ele esteja perdido, porque ele não foi eleito para isso, para essas coisas, né? Aquele que Deus elegeu desde a fundação do mundo, e todos esses vão chegar ao conhecimento da verdade. Então, graças a Deus pela palavra e pelo momento que a gente tem vivido.
Graças a Deus por tudo. Deus continue abençoando a cada um. Morrada não falando da sabedoria, que era aluna de Deus ali no princípio, a criação de tudo, né? Provérbios 8. Deus estava um pouquinho antes, em Salmos 8. Falando lá do princípio também, vem Davi falando, né? Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembre dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Então esta era a inveja dos anjos, que o homem foi feito menor do que eles, mas contudo a ele foi dado glória e honra, com uma coroa. Não, os anjos deviam ter pensado, era para ser para nós, nós somos maior do que eles. Nós somos divinos, vivemos com o próprio Deus nos céus, mas vai dar a um simples mortal? Quem é esse simples mortal? Quem é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Não, Deus lembrava do pequeno mortal, do pequeno homem mortal. Os anjos queriam essa posição para eles, queria isso para eles. Mas também estava aqui pensando o que era falado sobre, não é mais o sangue que, não é mais pelo sangue, é pelo Espírito que tem salvação. Não é pelo sangue. Foi falado sobre Apocalipse 3, do anjo que vem ensinando, e é a partir dele que vem essas doutrinas, né? Que não é mais pelo sangue, é pelo Espírito que vem essa salvação. Em Apocalipse 3, né? Volta lá no primeiro livro, em Gênesis, no capítulo 3 também. Nós vamos ver como que iniciou essa mesma doutrina. Não é pelo Espírito, não é pelo sangue, é pelo Espírito. Quando Adão e Eva estavam ali no jardim, e eles foram tentados ali pela serpente e caíram em pecado, o que eles fizeram em sua mente? Eles viram que estavam nus e cozeram para si folhas de figueira, né, para cobrir a sua nudez. É isso que o povo hoje faz. Pegam folhas de figueira, ou seja, é pelo Espírito que é salvo. Cosem para si roupas com folhas para esconder a sua nudez. Depois que Adão e Eva comem daquele fruto, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Observa que Deus passeava no jardim pela viração do dia. Essa viração do dia é o que? Simplesmente é o momento do pôr do sol. Muitos hoje falam do monte pôr do sol, mas não estamos falando do monte, sempre é o momento. O momento do pôr do sol é o momento que Deus faz, que Deus passeia pelo mundo. Quando o sol está se pondo, ele está passeando aqui para observar as coisas. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Assim, eles viram que eu estava nu, né? E observa, vai lá na frente em Apocalipse 3, Deus dando a repreensão ao anjo: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Estão na mesma condição que Adão e Eva, na mesma condição. Ou seja, criaram para si doutrinas, cozeram folhas de figueira para esconder a sua nudez. Mas Deus vem e fala assim: você é um pobre, desgraçado, cego e nu. Isso aí não te cobre nada, não cobre nada. O que sabemos que cobre a nudez? O que cobre, o que tira o pecado? O que nós lemos lá em Hebreus,
Hebreus 9. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão, não há limpeza. Então Deus, quando viu Adão e Eva naquela condição, o que Ele fez para aqueles dois? Gênesis 3, pula um pouquinho mais, lá para o versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ele fez túnicas de peles e os vestiu. Se fez túnicas de pele, pele era de animal. Se tirou de um animal, esse animal morreu. Se esse animal morreu, houve um sacrifício, houve um derramamento de sangue. Não tem como esconder a vergonha da nudez sem o derramamento de sangue. Então aqui foi o primeiro sacrifício que teve. Deus pegou um cordeiro, com certeza ele tinha que ser sem mancha nenhuma. Ele tinha que ser branquinho, sem mancha nenhuma. E fez uma túnica de pele para esconder a nudez dele. Vai novamente Apocalipse 3. O que Deus fala para este anjo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, ou seja, pele, túnicas de pele novo, e não apareça a vergonha da tua nudez. A mesma coisa que Adão e Eva, para esconder a vergonha da nudez dele. Ou seja, não adianta cozer folha de figueira, folha de mamona, folha de cana, qualquer coisa, não vai esconder nudez nenhuma, não vai esconder pecado nenhum. É simplesmente com derramamento de sangue que consegue. Abel, um homem tão simples, ele teve essa visão de que a remissão do pecado era a partir do derramamento de sangue, era a partir do sacrifício. Abel viu isso. Todos os outros vinham fazer sacrifícios a Deus para interceder pelos pecados. Era o sangue derramado de bodes e de ovelhas para interceder pelos pecados. Abraão fez isso. Primeiro ele quis dar o filho dele, né? Mas Deus proveu um cordeiro ali. Daí vem, só na era de Laodiceia que é pelo Espírito? Não. Todo tempo a palavra é a mesma. Mesmo que venha um anjo do céu e vos ensine outro evangelho, seja anátema. Ou seja, estranho. Não adianta esconder atrás de nada. Não adianta você dar um novo nome para Jesus. Só estão tentando mascarar o que Jesus fez, dando uma nova cara para Jesus, né? Estão tentando tirar o sacrifício da cruz em evidência e dar uma nova direção. Agora é um outro espírito, agora é o sétimo anjo. Não adianta fazer isso, porque o que vai acontecer? Você vai ficar 1000 anos ali esperando, passar 1000 anos sobre si até que você reconheça que Deus é Deus. Igual aconteceu com Nabucodonosor, ele teve que passar 7 anos ali vivendo como um animal até que ele reconhecesse que Deus era Deus. Infelizmente, o que Deus disse não pode ser revogado, não pode se voltar atrás. Não pode se voltar atrás. Abraão disse: este é o monte do Senhor, proverá. Proverá o quê? Um cordeiro. Um cordeiro que vamos ver lá na frente. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observa aqui para João, ele disse assim, que ele prepararia o caminho. E para Jesus a mesma voz disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele era o cordeiro que estava tirando o pecado do mundo. Observe que João Batista e Jesus ambos tinham ministérios diferentes. Um é para preparar o caminho daquele que estava por vir, aquele que iria tirar o pecado do mundo. E para William Branham foi dado o ministério de João Batista, não de Jesus.
Qual foi a voz que falou lá no Rio Ohio? Falou para ele: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não. Assim como João Batista precursou a primeira vinda, esse precursará a minha segunda vinda. Não disse que ele tomaria o lugar daquele que estava por vir. Não. Assim, acho que essa era a vontade dos anjos, né? Ser maior. Mas para o homem, de glória e honra o coroaste, foi dado uma coroa. Para o anjo não, por isso que ele sente inveja, ele quer ser maior. Mas cada um no seu devido lugar, né? João Batista estava já no cárcere, né? Os discípulos chegaram para ele: a quem devemos seguir? Porque com certeza João Batista pregava assim: após mim virá alguém que nos batiza, nos dará um novo batismo, não com água, né? Porque a água simbolizava o Espírito mesmo, mas com sangue mesmo. Vos limparia de todo o pecado. Tiraria todo o pecado. E aqueles discípulos: a quem devemos seguir? Então vai até aquele Jesus, né? Vai até aquele Jesus, é Ele. E pergunta para Ele. Mas, graças a Deus por tudo, que sempre não nos deixa confundidos. Uma escritura, ela nunca bate, ela vai de contra com a outra. Elas sempre, uma testifica da outra. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus. Eu estava falando para o irmão que o espírito de Elias, ele não é gentil. Ele não foi enviado ao mundo. O espírito de Elias é enviado a Israel. Ele é samaritano. Hoje ele é palestino. Ele é enviado a Israel, sempre ao governo de Israel, para colocar em ordem o governo de Israel. E nesse tempo o espírito de Elias estará sobre a terra novamente. Ele não esteve sobre a terra no William Branham, ele estará sobre a terra exatamente em Jerusalém, no próprio Elias, em Jerusalém, porque o espírito de Elias ele não atua sobre as nações. O espírito de Elias atua contra o governo de Israel, para Israel, em favor de Israel, quando o governo de Israel sai fora de ordem. E nesse tempo o governo de Israel está vendendo um monte de Sião, né? Observa que esses dois espíritos, esses dois, Moisés e Elias, eles são para testificar. Exatamente. Testificar daquele sacrifício. Daquele sacrifício. Simbolizando também quando Abraão subiu ao monte para fazer o sacrifício, aqueles dois moços que foi junto. Para testificar que houve um sacrifício. É a mesma coisa. Amém. Graças a Deus. Então, graças a Deus por tudo isso. Vamos ficar de pé e orarmos a Deus. O pastor Jair não está conosco hoje, mas que Deus o abençoe onde estiver, e a cada irmão que não pôde estar neste culto, e aos irmãos em volta das nações, que Deus seja com cada um deles. Que Deus nos ajude nesta hora final, que antecede o dia da nossa redenção. Grandioso Pai Celestial, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graças, ó Deus Todo-Poderoso, por mais esse dia que nos concedeste estar reunido em Teu nome, e podermos olharmos em Tua palavra, Senhor, e vermos a hora que estamos parados. Pedimos a Ti, Deus Todo-Poderoso, que dê graça a cada um dos nossos irmãos ao redor do mundo. Pai bendito, que o Senhor seja com eles, Senhor Deus. Aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor dê graça a cada um deles, Senhor. Cure-os, ó Pai Celestial, para que eles possam enfrentar esses dias maus que estamos vivendo, Senhor. Ajude eles na Tua peregrinação sobre a terra, Senhor. Pois rogamos isto, ó Pai bendito, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Aleluia. Deus abençoe cada um de